agora, meu Deus, meu Pai, é a melhor parte, Pai, que é a tua palavra, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, toma teu servo. Meu Deus, meu Pai, coloca a palavra na boca deles, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar à tua igreja nesta noite, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos que estão de pé, aproveitem, peguem suas Bíblias e abram. A gente vai 2 versículos hoje. Então, eu peço primeiro que abram em Mateus 23, versículo 11. Então, primeiro em Mateus 23, nós vamos ler 2 versículos. E aí a gente já segue para Filipenses. Vamos lá, Mateus 23, versículo 11 e 12 diz assim: Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E agora em Filipenses 2. Filipenses 2, vamos ler a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Não sei se os irmãos compreenderam qual a ligação a qual tem entre os versículos, mas um dia Jesus pregou para os seus próprios discípulos, que nós chamaríamos então de apóstolos agora, aos 12, que o servo, que quem quer ser maior, que deveria servir a todos. Esse é o verdadeiro servo. O maior dentre os servos é aquele que serve a todos. E aquele que queria se exaltar seria humilhado, mas aquele que se humilhar seria exaltado. Quero mostrar aqui através de Filipenses, irmãos, que isso não é só uma teoria que Jesus falou. Sabe aquela coisa do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Para Jesus é exatamente o contrário. Jesus se humilhou de tal maneira que ele foi exaltado de tal maneira, acima de tudo, de maneira que o nome dele é acima de qualquer nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso só veio através da sua própria humilhação. Ele seguiu o caminho que ele mesmo disse para os seus discípulos seguirem. Ele falou que os humilhados seriam exaltados, e assim foi com ele mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui agora na sequência do livro de Marcos, né? Que eu venho tratando no livro de Marcos. Quem se lembra na minha última ministração, o que está acontecendo com Jesus Cristo naquele momento. Jesus Cristo está sendo julgado. Então vamos lá para Marcos 15. E eu não preciso dizer que ali Jesus vai ser julgado e humilhado sobremaneira, irmãos. E assim como eu tratava na última vez, aquele era o nosso julgamento. Jesus estava se humilhando em nosso lugar. E vamos continuar a partir do ponto que a gente parou, para a gente ver quais as lições que a gente consegue ainda pegar de todo esse momento. E são muitas. Ali em Marcos 15,
a gente chegou ali até a parte em que, no versículo 11 de Marcos 15, que os principais sacerdotes estavam incitando a multidão para soltar Barrabás. Eu já expliquei aqui a respeito de Barrabás, né? E também, paralelamente, eu falei que lá em Lucas a gente tem o relato de que houve uma certa, como posso dizer, Pilatos, ele quis se livrar daquele momento ali, de ele mesmo julgar a Jesus Cristo, porque ele via claramente que Jesus não era culpado de nada, mesmo ele sendo romano, mesmo ele sendo alguém que não conhecia a palavra de Deus, ele não conseguia encontrar erro nenhum em Jesus. Mas aí o que Pilatos fez? Pilatos fez nesse intermédio, ele enviou Jesus para Herodes. E aí a gente também parou num ponto lá em Herodes, em que Herodes queria ver a Jesus para que Jesus fizesse para ele alguma, como posso dizer assim, algum milagre, para que Jesus fizesse na frente dele algum tipo de maravilha. Na verdade, ele queria que Jesus se apresentasse até ele para como se fosse um palhaço, como se fosse alguém, vai aí, faz dos teus milagres, você não faz milagres? Faz aí que eu quero ver. Ele queria muito conhecer Jesus, Herodes. E a gente parou nesses pontos aí. Então, a gente vai estar lendo aqui o 12 e o 13 de Marcos 15, e a gente vai resgatar o contexto. E vamos aprender mais. Diz assim, em Marcos 15, 12. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E o versículo 13 diz assim: eles gritaram: crucifica-o. Então vamos lá. Essa questão do crucifica-o, mas ela vai se repetir várias vezes. Porque a multidão está incitada, assim como fala aqui pelos sacerdotes, a mandar, a gritar que matem a Jesus Cristo, que crucifiquem ele, que condenem a ele. Mas Pilatos está com um confronto interno muito grande. Ele vê que aquele homem não é culpado e a multidão fica: crucifica-o, crucifica-o. Em primeiro lugar, irmão, você já vê que, quando a gente vê até nos dias de hoje, né? Você vai se levar pelo grito da maioria? Você vai se levar se a justiça está sendo feita? Não tem aquela frase popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Será que isso é coisa que está na Bíblia? Você já abriu a sua Bíblia para ver dizendo assim, a voz do povo é a voz de Deus? Isso não está na Bíblia, irmãos. É só procurar lá, está no Heresias 15, 4 lá. Isso não é da Bíblia. Em primeiro lugar, porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, não seria esse o grito. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, seria o grito da entrada de Jesus em Jerusalém: Hosana nas alturas, adorado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse momento não. Nesse momento a voz do povo era qual? Crucifica-o. Por quê? Porque estavam incitados pelos líderes e sacerdotes. O que eu quero dizer, irmãos, que cuidado, eu e você podemos estar sendo incitados por pessoas aí afora, lideranças, jornais, TVs, internets, presidentes, deputados, a estar indo contra a vontade de Deus. Porque você vê, o poder de uma liderança é capaz de incitar todas as pessoas a cometer uma injustiça. Todas. E todas naquele momento estavam lá: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Não sei, crucifica-o. Era isso, eles não tinham justificativa. E Pilatos não conseguia então ver. Pilatos, no julgamento dele, ele não estava entendendo. E aí, a gente parou lá na questão de Herodes, porque lá a gente tem também mais ensinamentos. Essa questão de Herodes está lá em Lucas, se a gente vai voltar para lá, se os irmãos puderem abrir aí, Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, e a gente vai ler a partir do 8, que foi onde a gente parou. Então esse é o momento que a gente está vivendo. Jesus Cristo está sendo julgado, e aí Pilatos resolve enviar para Herodes. Ele não é lá da Galileia? Envia para Herodes. Lucas 23, a gente vai ler a partir do versículo 8 ao 11, que diz assim, Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente,
pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava-lo também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Vamos pegar alguns pontos aqui, irmãos. Da última vez a gente falou a respeito justamente de Herodes querer ver Jesus fazer algum sinal, mas Jesus não fez nada, porque Jesus sabia a intenção de Herodes. Herodes queria vê-lo fazer alguma proeza na frente dele, assim como eu falei, como se fosse um palhaço de circo. Faz aí a sua magia que eu quero ver. Assim como eu questionei da última vez, irmãos, cuidado. Falei, essa cena da crucificação de Cristo vê claramente a divisão entre a justiça e a injustiça. O nosso caminho é da justiça, não é da injustiça. E aqueles que seguiam o caminho da injustiça queriam ver o que de Jesus? Queriam ver sinais. Me mostrem sinais. E aí, como Jesus não fez, qual foi a reação de Herodes no 11? Ele tratou Jesus com desprezo. E aí, irmãos, a reflexão para mim e para você. Se eu venho para a igreja, se eu adoro a Deus, e se eu busco em Jesus somente os sinais que Ele apresenta, Jesus um dia fez tal milagre, Jesus vai fazer na sua vida também. E aí você fica só esperando os sinais de Jesus Cristo, quando na verdade aquilo que a gente tem é que crer em Jesus Cristo. É pela fé que nós somos salvos. O Espírito Santo vai despertar em mim e em você a fé em Jesus Cristo. Porque é exatamente isso que o Consolador faz. Quem disse? O próprio Jesus Cristo. Porque eles não creem em mim. É por isso que o Consolador virá. E a primeira coisa que ele vai despertar em vocês é a consciência do pecado. Porque nós não cremos nele. E aí muitos querem crer vendo Jesus fazer sinais. E aí se decepcionam. E aí desprezam a Jesus, desprezam a igreja. E aqui é o que aconteceu. Não fez nenhum sinal, devolve esse camarada aí. E além do mais, ele manda, e isso vai acontecer, ele manda que vistam Jesus com um manto luxuoso para zombar de Cristo. Isso vai acontecer mais na frente, irmãos, vocês vão ver. Só que aí o último detalhe que eu quero citar aqui no versículo 12, é que naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Então, olha lá. Veja bem você que acha que de repente que o sinal do cristão, que o sinal de estar na igreja é a amizade, é todo mundo estar unido, falando a mesma língua, está todo mundo em paz. Cuidado com as impressões das coisas, irmãos, porque nesse dia os inimigos de Jesus fizeram amizade, eles estavam separados há muito tempo, e devido a crucificação de Jesus, a humilhação de Jesus, eles se juntaram novamente. Então veja bem, a questão de amizade, de estar conciliado numa ideia, não é algo só que você vai, se os irmãos estão de acordo, logo é algo de Deus. Se os irmãos estão unidos, logo é algo de Deus. Não é assim que funciona, não. Muita gente se une contra Deus. E esse caso aqui dos dois que estavam separados para fazer algo contra a vontade de Deus, eles se uniram. E eles viraram amigos nesse dia. Tá vendo? Todo mundo daria, aleluia, glória a Deus, viraram amigos. Estavam separados há muito tempo, só pode ser de Deus. Não é de Deus, não. Porque o mal também se une, irmãos. O mal também faz muita amizade. Então é fácil convencer-nos simplesmente nos agradando. Você acha que a estratégia de Satanás é te expulsar? Você chega lá no bar, você chega lá com os amigos do mundo, você chega lá com as pessoas que estão fofocando e falando coisa errada. Você acha que a estratégia de Satanás é desagradar os seus ouvidos? Te expulsar? Muito pelo contrário, ele quer te puxar, te agradar, te unir com aquelas pessoas. E nesse dia, o próprio Herodes, que estava fazendo algo errado, se uniu junto com Pilatos para fazer coisa errada também. Então não adianta eu e você se unir
com as pessoas que estão por aí, ou pessoas que estão fazendo algo contra a vontade de Deus, que, irmãos, essa união ela não vai trazer nada. Ela só está sendo contra a vontade de Deus. Então é bom pensar e refletir. Não é só porque eu tenho um amigo, que está tudo muito bem, que eu estou sorrindo, que está indo com a vontade de Deus. Muitas vezes, mas é preferível você comprar briga com seu amigo do que desobedecer a Deus. Nesse dia, se Pilatos realmente tivesse convertido, vamos supor assim, Pilatos chegaria para Herodes e dizia: eu não sou teu amigo, porque você está zombando do meu Senhor. E é isso que é a nossa postura também. Se nossa postura fosse nesse momento aqui, se nós fôssemos Pilatos nesse momento aqui, não ia ter amizade nenhuma com Herodes. Herodes podia ser rei da Galileia, Herodes podia ser grande, mas eu não quero amizade com ele. Então é assim, irmãos, não se deixe levar somente por algo que seja agradável. E aí eles se reconciliaram, maravilha, né? Lá em Lucas, e aí continuando aí em Lucas 23, né? A gente está no 13, diz assim, que Pilatos reuniu os principais sacerdotes e as autoridades e o povo. E lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, eu nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E aí o versículo 17 diz assim, ele era obrigado a soltar um detento por ocasião da festa. E agora a gente volta onde a gente estava. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. 19. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade, e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. E no 23 diz assim: mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Você vê, essa é a cena do julgamento de Cristo, em que o clamor do povo, diversas vezes, você percebeu? Pilatos aqui interrogando: eu não vejo nada nesse homem que eu tenho que condenar à morte, não achei nada contra ele. Crucifica-o, crucifica-o. E tentando acalmar a multidão, Pilatos então vai aceitar, porque aí o clamor deles prevaleceu. É interessante até a palavra que foi nessa tradução da NAA aqui, porque a gente fala muito do clamor aqui na igreja, não é verdade? A gente fala muito de clamar, né, ao Senhor. Mas você vê, irmãos, quando a gente clama ao Senhor, a gente tem que clamar em primeiro que a vontade de Deus seja feita. Porque nesse caso aqui, o povo clamou também. O povo gritava em alta voz. Não é assim que é um clamor? Muitas vezes a gente incita um clamor e nós mesmos estamos gritando com voz alta, né? Mas, irmãos, é importantíssimo que seja só através do Espírito Santo que a gente clame. Porque diz a Bíblia que a gente não sabe o que pedir. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos se direcionar a Deus, clamando pela verdadeira justiça, não a nossa. Porque se você for clamar os seus pedidos do seu coração, você é capaz de clamar isso aqui, capaz de clamar que crucifiquem Jesus de novo. Porque, irmãos, esse povo nesse momento, você vê, não foi uma vez que o povo pediu crucifica, foi várias vezes indo contra e clamando e falando em voz alta. O clamor devia ser tão grande, irmãos, que botava uma igreja Assembleia de Deus hoje no chinelo. Devia ser um negócio assim: crucifica, crucifica. Devia ter aquele povo agitado: mata esse homem. E você vê, eles estavam de frente de Jesus Cristo, que hoje nós adoramos. Então nós temos que avaliar muito bem. E você vê o quanto, irmãos, isso fica gravado na memória das pessoas. Pensa bem naquela época, que loucura era adorar um cara que
todo mundo clamou para ser crucificado e morto. E meses depois os apóstolos dizerem: esse é meu Deus, ele é que eu adoro, é em nome dele que eu falo. Isso, você vê como coisa estranha, porque para a época é real, irmãos, é como se Jesus tivesse sido crucificado ontem. E se eu falasse para você, tá vendo aquele cara que morreu, que apareceu nos noticiários, aquele é meu Deus, ninguém ia entender nada. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu queria adicionar alguns detalhes aqui, irmãos, para não deixar passar toda tudo da passagem. Eu queria adicionar 2 pontos que só Mateus coloca. Então Mateus vem trazer lá em Mateus 27, 19, 2 importantes pontos. Então eu vou estar lendo lá, em Mateus 27, 19, que diz assim: olha lá como essa cena do julgamento de Cristo é tremenda, irmãos. Olha as coisas que acontecem. Mateus 27, 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Olha lá, irmãos. Eu até acho que falava com o Rogério e com a Soninha, né? Na última vez que eu ministrei a respeito disso. Pouca gente se lembra dessa cena aqui. Mas olha lá, Mateus vem trazer ainda que a mulher de Pilatos sonhou com Jesus Cristo e avisou para Pilatos não se envolver com aquele justo, porque ela sofreu muito por causa dele. Então, olha que cena maravilhosa. Até em sonho Deus agiu. E Deus agiu na vida da mulher de Pilatos para avisá-lo para não fazer aquilo. Então, irmãos, assim, não despreze, tenha sensibilidade do que está acontecendo ao seu redor. Porque uma coisa eu te digo, nosso Deus não é Deus morto, nosso Deus é Deus vivo, Ele está atuando entre nós. Então, muitas coisas às vezes estão te avisando do caminho que você deve seguir. Porque assim, irmãos, por mais que Deus diga pela sua palavra, e que eu digo, é pela fé, Deus ainda faz questão ainda de estar com você, e te alertando, e te avisando. E aí, nesta hora aqui, a gente tem uma prova disso. A mulher de Pilatos, que nada sabia, disse: ó, esse é um justo. Ela soube julgar aquele homem. Ela não viu nada, mas eu sonhei com esse justo. Ela nem sabia o nome dele, talvez, mas olhou para aquela pessoa e sabia que ele era justo, que ele nada tinha cometido. E aí em Mateus 27, 24, também tem uma das cenas que só Mateus traz, que é parte do final desse julgamento. Só Mateus vai trazer essa citação. Porque aí o que aconteceu? Pilatos ficou ali, o clamor do povo, como a gente viu, venceu. Então, por mais que tudo avisasse a ele para não entregá-lo à crucificação, a Jesus Cristo, o clamor do povo venceu. E aí em Mateus 27, 24 diz assim, que vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, o povo ele não entendia porque estava falando isso, mas hoje a gente sabe. Na verdade, o povo falava isso dizendo: ó, fica tranquilo, a gente é responsável pelo que está acontecendo aqui. A morte dele pode cair sobre nós e só sobre os nossos filhos, porque nós somos responsáveis. Que o sangue dele caia sobre nós, porque nós garantimos que esse daí tem que ser crucificado. O propósito deles era matar Jesus. O propósito deles era, de acordo com o que os sacerdotes falavam, aquele ali devia ser morto. Por quê? Porque ele cometeu um crime, porque ele se dizia filho de Deus. O propósito deles era condenar, era dizer: o sangue dele vai cair porque nós estamos condenando. E eu garanto, por mim mesmo, que essa condenação está sendo justa. Eles não sabiam, irmãos, que tudo isso fazia parte do plano de Deus. E que o sangue de Jesus cairia sim sobre eles e sobre os filhos deles.
mas não para condená-los pela morte de Cristo, e sim para salvá-los através da ressurreição e através da vida eterna. Então, eles pediram isso, e Pilatos antes, você vê que Pilatos tenta se eximir, Pilatos tenta, como posso dizer, aquela maneira passiva de ser, que também, de novo, irmãos, tudo nesse julgamento a gente está olhando coisas que a gente não deve fazer, e coisas que a gente deve. Eu falei a respeito aqui da esposa de Pilatos, e a esposa de Pilatos estava atenta a um sinal que ela recebeu, é algo que a gente deve estar atento também. Porém, aí aqui nesse versículo, quando a gente lê a atitude de Pilatos, você tem que ter cuidado agora em não tomar esta atitude também. Porque a atitude de Pilatos qual foi? A de se eximir do caso. A dizer, eu sei que estão fazendo injustiça, eu sei que Jesus Cristo está sendo zombado, eu sei que ele é justo, minha mulher já me avisou, mas eu lavo as mãos disso. Fica para vocês, passa para o próximo. Irmãos, lavar as mãos não é a nossa atitude também. Lavar as mãos é deixar o problema para o próximo. É deixar dizer assim, é deixar a injustiça prevalecer sobre a justiça. É dizer, disso aqui eu não tenho nada a ver, mas segue o jogo. Foi ele que fez, foi o irmão que fez, foi minha filha que fez, por exemplo, a Bíblia nos orienta, irmãos, que a gente deve corrigir uns aos outros, amém? Nós deveríamos até achar com quem abrir o nosso coração, seja com um pastor, seja com um líder, seja com um amigo próximo na igreja, até a falar dos seus pecados. A Bíblia nos estimula isso, que você deveria falar dos seus erros aí, nem que seja o marido com a esposa, para que eles se abrissem claramente. Por quê, irmãos? Porque a gente vê aqui no caso de Pilatos, que ao lavar as mãos, ele permite que a injustiça ocorra, e aí se acha isento, estou tranquilo. E essa tranquilidade ela não deveria viver no meu e no seu coração. Dizer, o irmão está fazendo algo errado aqui mesmo na igreja, irmãos. O irmão ali está fazendo algo errado, está vendo? O irmão ali fazendo algo errado. Mas é ele mesmo. Eu lavo as minhas mãos. Ele cuida da vida dele. Não é assim, irmãos, não é assim que funciona. Porque sabe o que está acontecendo com o irmão que está fazendo o negocinho errado lá na igreja? Você sabe que o irmão está fazendo a coisa errada dele lá, e você não corrige? Ou na sua família mesmo, seu filho, sua filha, sua irmã, alguém próximo a você está fazendo algo errado, e você não deixa claro que a pessoa está fazendo algo errado, você está lavando as suas mãos. Você está dizendo, Deus que tome conta dele. É preciso verbalizar, irmãos, por mais que as pessoas não creiam. Eu precisei verbalizar lá para o meu amigo ateu, por exemplo, que eu creio em Jesus. Eu precisei verbalizar isso. Eu não podia em nenhum momento ficar no meio termo, sabe? Eu precisava dizer, Jesus é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Ele até falou, legal, eu nem conhecia esse Jesus aí que você pregava, porque eu vi os crentes na TV e nem era esse Jesus aí. Que bom saber que você crê, mas eu não creio. Aí eu falei, então o evangelho é esse, Jesus é esse, é isso. Falei lá pro meu amigo. A partir daí, irmãos, está dito, está falado, está explicado, está claro. Eu não posso largar ele nas mãos do Satanás e dizer, ele que dê conta da vida dele. Eu lavo as minhas mãos sobre a família e a vida dele. Não é assim que funciona, irmãos. Até o fim da minha vida eu vou evangelizar na vida dele. É assim que funciona. Na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida da sua parentela, da sua família. Eu não vou lavar as minhas mãos daquilo que Jesus me mandou fazer. É trabalho pesado, eu vou sujar minhas mãos mesmo, não tem jeito não. A gente vai ter que enfrentar situações na vida. Não vai dar para toda hora ficar fugindo daquilo que a gente tem que fazer. E Pilatos fugiu, ele escolheu a maneira fácil. Sabe qual é a maneira difícil? Pilatos voltar lá em Jesus, me fala mais do seu Deus. Quem é Deus? Porque, se lembra, ele estava discutindo lá com Jesus, e Jesus respondendo para ele. A maneira difícil era essa. Pilatos lá chegar em Jesus e falar, tem 1 milhão de pessoas lá fora mandando você crucificar você. Mas eu estou vendo que você não é culpado, mas me fala mais de Deus.
Só que ele preferiu o jeito fácil. Sabe por quê? Para defender o cargo dele. Essa que é a grande verdade. Vamos supor que Pilatos não crucificasse Jesus naquele momento. O que ia acontecer? Todo mundo ia falar, a gente vai falar para César, que você desobedeceu à vontade do povo, que era a lei aqui soltar um dos prisioneiros e você não soltou, você quis manter esse tal Jesus aí. Pilatos preferiu defender, na verdade, o emprego dele. Essa que é a real. E se você for ver bem, até os dias de hoje a gente pode fazer isso, viu, irmãos? Querendo defender os nossos benefícios, a gente pode escolher o caminho mais fácil. Que é tipo assim, largar a igreja, por exemplo. É um caminho fácil. Porque aí eu posso escolher qualquer emprego. Por exemplo, eu priorizo qualquer emprego. Vamos supor eu aí escolho um emprego que eu vou ganhar o triplo, trabalhando 24 horas, 20 horas. Lá na China se trabalha isso, viu? E aí eu escolho a maneira de ganhar mais dinheiro, e aí eu escolho o caminho fácil em relação a Deus, fazendo o quê? Abandonando, lavando as minhas mãos. Não tenho mais tempo para ir na igreja, eu não vou. Lavar as mãos, irmãos, então inclui muita coisa das nossas as atitudes da nossa vida. Então essa atitude que Pilatos teve aqui, comprovou tudo isso. Que ele queria manter o cargo dele, queria se tirar a responsabilidade dele e seguir em frente. E o que a gente vai encontrar, a gente precisa voltar agora lá para Marcos 15, porque aí a gente vai encontrar um dos pontos que eu tanto levantei aí essa noite, aqui no começo. A gente vai lá para Marcos 15, versículo 15. Marcos 15, versículo 15. Que aí teve toda a cena, o povo gritando, crucifica-o, crucificam. Pilatos lava as mãos. E agora ele manda o quê? Diz assim, então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois mandou açoitar Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Continuando, então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos a puseram na cabeça, e o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Vamos olhar aí, irmãos. Então o que aconteceu? O povo gritava, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então decidiu, tomou a decisão, mandou que levassem Jesus. E primeiro ponto, né? A história diz que Pilatos era um governador cruel. Quando se fala de Pilatos aqui, a gente tem relato disso histórico, viu, irmãos? Que Pilatos era um governador cruel. Muita gente pode pensar, Pilatos coitadinho, né? Pilatos tentou fazer até o certo. O povo é que não quis. Negativo, Pilatos lavou as mãos. Isso aí não é fazer o certo. Porque na sequência, Pilatos já mostra quem ele é. Pilatos não é um coelhinho inocente aqui não, irmãos. O que o versículo 15 diz? Que ele mandou açoitar Jesus. Foi assim que é. É isso que vocês querem condenar? Então tá bom. Açoitem ele. E ele entregou ele na mão dos soldados. Entregou para ser crucificado. O que os soldados fizeram? Eles levaram Jesus para dentro do palácio. E aí, o que eles fizeram? Eles vestiram Jesus com um manto púrpura. Se lembra lá que Herodes tinha mandado Jesus ser vestido com vestes ali, né, de luxo, digamos assim? E aí o versículo 17 diz assim, que eles teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Essa, então, é a cena que nós tanto lembramos, né, de Jesus com a coroa de espinhos. Foi feita exatamente agora. E aí, no versículo 18, diz que eles o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. E aí, irmãos, a gente precisa refletir bem aqui. A atitude dos soldados que aconteceram aqui. Disse Jesus, e eu falei aqui no começo, que os humilhados serão exaltados.
E aí a gente se coloca numa situação aqui, em que Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele recebeu um manto púrpura, e os soldados teceram para ele, construíram uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça dele. Em primeiro lugar, irmãos, uma coroa de espinhos ela não vai ser colocada como uma coroa normal. Certamente, ao colocar essas coroas de espinhos, e é o que a gente vê até nos filmes, né? Aquilo foi rasgando a cabeça de Jesus Cristo, né? Aquilo foi sangrando a cabeça de Jesus Cristo. E nesse momento eles zombavam de Jesus Cristo. E na frente de Jesus Cristo eles saudavam a Jesus Cristo dizendo: salve, Rei dos Judeus. A ponto que eles se ajoelharam no versículo 19. Eles batiam em Jesus e se ajoelharam, se poram de joelhos, diz aí no versículo 19. Batiam na cabeça dele com um caniço, no caso é com um graveto, com um pau. Cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Outra palavra-chave aqui, irmãos. Se eu lesse somente essa frase, e pondo-se de joelhos o adoravam, todo mundo daria glória aqui na igreja. Só que olha a maneira como eles adoraram a Jesus. Foi zombando dele. O que a gente tem visto hoje nas igrejas, irmãos, infelizmente é zombaria de Jesus Cristo. É pessoas que estão sim colocando coroas de espinho na cabeça de Jesus Cristo. É pessoas sim que estão cuspindo no Evangelho e em Jesus Cristo e o adorando e zombando de Jesus Cristo. Porque é impressionante o quanto pregadores e o próprio Evangelho aí no mundo já foi totalmente desfigurado, na qual cantoras aí inclusive que cantavam gospel, hoje cantam funk com bonde do Tigrão, dizendo ainda adorarem a Deus. Igrejas que têm salas de tatuagem, para as pessoas fazerem tatuagem enquanto o culto está acontecendo. Igrejas aí que pregam agora a igualdade e promovem cenas dentro da própria igreja de beijo coletivo entre homossexuais, para adorar a Deus. Eu não tenho mais o que dizer disso, que não seja o que aconteceu aqui. Isso é zombaria de Jesus Cristo. Isso não é adorar a Jesus Cristo, porque adorar desse jeito um dia até os soldados fizeram. Então qual que é a lição para mim e para você? Rever se eu e você estamos verdadeiramente adorando Jesus, porque eles também adoravam. É o que está escrito, irmãos, está escrito aqui, eles adoraram a Jesus, mas o importante é de que maneira eu e você temos adorado a Deus, zombando dele? Porque se for assim, até esses aqui adoraram, irmãos, até esses aqui adoraram. Se colocar de joelho não basta, dizer que está adorando não basta, dizer que Jesus é o seu rei não basta. Não basta, porque eles disseram que Jesus era rei, colocando nele a coroa de espinhos. Disseram que adoravam a Jesus Cristo, cuspindo nele. Era assim que eles disseram. Então, a lição para mim e para você é ver se nós não estamos fazendo como eles fizeram aqui. Adorando de maneira, totalmente desvirtuada, zombando no nosso Senhor. Jesus Cristo, irmãos, saibam que o primeiro para que ele olha e vai justamente proclamar o perdão, é justamente para esses soldados aqui, vamos dizer assim. Por mais que sejam outros soldados que levaram ele até a cruz, por mais que sejam outros soldados que o pregaram na cruz, quando Jesus Cristo falou: Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Certamente os que estavam ali em frente eram os soldados. Estou falando lá da cruz já, viu, irmãos? Certamente eram os próprios soldados. Eu quero te dizer, irmãos, que mesmo esses daqui, sabe por que eu não posso condená-los à morte? Porque Jesus Cristo perdoou eles. Mesmo eles fazendo tudo isso daqui. Por quê, irmãos? Porque isso era plano de Deus. Por quê? Porque o que eu disse aqui lá no começo,
Jesus Cristo ia ser humilhado de tal maneira, mas também ia ser exaltado acima de todos, como nosso Senhor e Salvador. Foi por causa disso. Se isso não tivesse acontecido, não seria verdadeira a própria palavra, porque foi assim, através da humilhação de Cristo, que veio a exaltação dele, e que veio a glória dele, que aí veio a minha e a sua participação, que é na glória dele. Diz o próprio Paulo que se tiver algo que me gloriar, que me glorie na glória de Jesus Cristo, não na minha. Então é estas cenas que precedem a glória, porque eu e você fugiria disso. Jesus Cristo logo em seguida vai ser levado para tomar a cruz dele. E o que Jesus Cristo diz para mim, para você, para nós tomarmos a nossa. Jesus Cristo, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Só assim você pode me seguir. E aí Jesus Cristo está no caminho de tomar a dele. E é esse o caminho da humilhação. O caminho para estar no reino de Deus não é na exaltação, a vida boa, não é ser reconhecido pelas pessoas, talvez é ser odiado pelo mundo, talvez é ser odiado até pela nossa própria família, talvez é ser odiado por todos, mas é essa humilhação que vai nos trazer a glória, porque nós vamos participar da humilhação de Cristo, logo nós vamos participar da glória dele também. E se um dia ele ressuscitou, eu ressuscitarei também. É assim que funciona o Evangelho. O Evangelho funciona nessa sequência. Não há quem vai ser exaltado que não tenha se humilhado, porque é palavra de Jesus. Aquele que fica aqui na terra pensando só em se exaltar, Jesus fala exatamente o oposto. A esse sim será humilhado. E aí, a gente concluindo aí nessa parte de Marcos 15, no versículo 20 diz assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E aí, irmãos, eu quero concluir aqui com parte do que Jesus pôde falar com Pilatos, que a gente falou metade aqui na outra vez, e eu quero concluir aqui lá em João 19, no versículo 10. João 19, versículo 10. Só para pegar palavras de Jesus nesse momento, foram as últimas palavras que Jesus teve ali. Diz assim: então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quero dizer aqui nessas palavras de Pilatos, irmãos, você vê que a gente terminou dizendo que Jesus foi levado foi levado para ser crucificado. Mas qual a resposta de Jesus em relação a isso? Pilatos disse claramente, você sabe que eu posso tanto te soltar, como posso te mandar crucificar. O que Jesus fala é que o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não fosse dada. Quero dizer, irmãos, que Jesus ele foi levado para ser crucificado, mas na verdade é Ele que quis tudo isso. Porque Ele mesmo disse a morte a qual Ele sofreria. Ele mesmo disse que ia morrer. Mas para quê? Justamente para vencer a morte, para ressuscitar e para ir como o próprio Paulo diz, como primazia, como primogênito dentre os mortos. Justamente para ressuscitar um dia dentre eles. E a gente vai ver então, irmãos, que esse é o dilema da Bíblia. É o que previa lá em Isaías, que o nosso Senhor seria humilhado. É assim que Isaías escreveu.
E assim é que Jesus cumpriu rigorosamente aquilo que Isaías escreveu uma vez, que ele ficaria mudo, calado e seria humilhado. Então estava se cumprindo em tudo que eu estou lendo aqui para vocês. E aí, irmãos, Jesus quando fala, a gente volta lá para o começo e fala que aquele que quer ser maior dentre vós, que seja o servo de todos, e aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que humilhar será exaltado. Sabe o que eu espero? Que isso se cumpra na minha e na sua vida também. Porque uma vez Isaías preveu que o servo, o filho de Deus, seria humilhado, e ele se humilhou. Mas ele preveu também que Jesus seria exaltado, e ele foi exaltado. E agora Jesus, ao falar para mim e para você seguir esse mesmo caminho, ele não está de brincadeira não. Ele está falando uma verdade. Ele está falando que se ele voltar amanhã mesmo, dentre vós, ele vai olhar aqueles que se humilharam e seguiram a palavra dele. É esses que ele vai olhar. Não é se você é famoso não. Não é se você tem muito dinheiro não. Não é se você está feliz com todos os seus amigos. Nós temos muitos amigos. É que nem eu falei, ó. Pilatos também tinha. Pilatos ganhou Herodes de amigo naquele dia, sabia? A rede social dele estava cheia agora. Estava com um amigo a mais. Jesus não quer saber a quantidade de like, de amigo que você tem, irmãos. Nem de dinheiro. Nem as suas posses, nem nada. Ele quer saber se você amou verdadeiramente. Guardando os seus mandamentos. Obedecendo tudo aquele que ele um dia disse. Ele fez esse caminho. E me confronta, essa noite, a você também a fazer o mesmo. O caminho da humilhação. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu queria trazer. Na próxima ministração, a gente vai falar só da cruz de Cristo. Só para a gente refletir mais sobre a cruz, né? Mas hoje é refletir sobre isso, sobre a humilhação. Amém? Então eu agradeço a oportunidade. As palavras para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso diácono Manilson. Para quem quer ouvir as outras ministrações, a gente tem ministrado expositivamente. Eu estou lá ministrando em Mateus 5. O Manilson está ministrando o livro inteiro de Marcos, né? O Evangelho inteiro, já está agora no capítulo 15. Mas tem lá no YouTube, lá, se a gente quiser entrar na nossa página e vai acompanhando as ministrações aí. Tem ministrações como esta, muito interessantes para a gente aprender, para a gente se alimentar. Como hoje foi dito também, às vezes nós queremos ser exaltados, esquecemos que antes da exaltação vem primeiro a humilhação, vem primeiro o tratar, vem primeiro, né, ali a prova. Então, assim como foi com Jesus, será comigo e com você, né? Mas assim como ele foi exaltado, nós também seremos exaltados. Assim como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados com ele. Amém? Para a glória dele. Então é isso, amados. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Esse é um grande exemplo para nós todos como servos do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã nós temos feijoada, né? Pela manhã, pastor Ivone com a equipe vai estar fazendo essa feijoada beneficente, R$30. Não esquece de avisar, comprar a sua, doar, avisa para os seus amigos. Se quiser vir comer aqui com a gente, pode vir, a gente vai estar aqui. Vamos pôr mesas aqui, porque vai estar tendo amanhã também a ação do Boa Visão. Nosso pastor Denis vai estar aqui, trazendo aí o optometrista, é isso? Acho que é isso. E ele vai estar fazendo aí o teste de visão. Se você precisar de óculos, vai estar adquirindo um óculos aí a preços baratos, bacanas, e um óculos aí bacana também para quem precisa. Amanhã também às 17 horas nós estaremos saindo daqui da igreja com uma van rumo a São Pedro, Santana do Parnaíba. São 2 horas aí aproximadas de viagem. Se tudo correr bem, 1h30. Se der um probleminha de atraso, 2 horas por causa do trânsito. Mas eu creio que amanhã o pessoal está viajando, vai estar tranquilo. Amém? As meninas podem vir tranquilo, a nossa van tem ar-condicionado, vai ser de boa. Amém? A gente vai poder viajar aí tranquilos.
e vamos cultuar lá, adorando ao Senhor Jesus, junto com os nossos irmãos. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Tem mais algum recado? Pastor Ivone, Pastor Zé, Pastor Luciana, Pastora Sheila. Não esqueça dos brinquedos também das nossas crianças. Já está chegando bastante brinquedo aí. Vamos fazer, nós queremos chegar no número de 500 brinquedos, né, para o dia 23 de dezembro. E eu creio que vai ser bênção. Nós vamos poder aí abençoar muita gente também. Então feche seus olhos, vamos orar. Chegando ao término de mais um culto e adoração ao Senhor. Nesse dia quente, nesse dia que o Senhor nos deu, a Bíblia diz que em tudo nós possamos dar graça. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, te bendizer na beleza da tua santidade, por mais esse dia que está se encerrando, e nós encerramos da melhor maneira, que é ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Conseguimos aprender um pouco mais, Senhor, acerca dessa grande passagem na Bíblia, onde é ali a crucificação, onde é ali a condenação, a qual vai levar o Senhor para a cruz. Embora, Senhor, nós sabemos que tudo estava na tua vontade, no controle do Senhor, nós também sabemos que o Senhor, Pai, nos ensina a se humilhar, nos ensina a ficarmos calados nos momentos que nós precisamos, a ficarmos, Senhor, confiando, porque o Senhor é um Deus justo, confiando, porque o Senhor é aquele que prepara todas as coisas, e assim importa, Senhor, que como o Senhor passou por todas essas questões, quando o Senhor estava no meio, entre a humanidade, o Senhor foi tentado, o Senhor foi provado, o Senhor foi traído, o Senhor foi humilhado, espancado, porém o Senhor jamais murmurou, o Senhor jamais voltou atrás do propósito de salvação para mim e para toda a humanidade. Por isso nós somos gratos, Senhor, nessa noite. Iremos para nossos lares agora, Senhor, confiantes na tua promessa, de que o Senhor também um dia disse que iria voltar para nos buscar, porque o Senhor estava indo apenas para preparar morada, e aonde o Senhor estivesse, nós estaríamos também, aqueles que agora são ordenados filhos do Senhor. Por isso nós te bendizemos, ó Pai, por isso nós te pedimos, nos ajuda, Pai, nessa jornada, a permanecermos no caminho que é o Senhor, porque só o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Não há vida fora do Senhor. Então, Pai, leva para casa os nossos amados irmãos, guardados debaixo da tua potente mão, livra de todo o mal, aqueles irmãos que estão viajando agora, que o Senhor dê bons dias de descanso, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa dar, Senhor, ali o melhor para eles também, aqueles que estão enfermos, que pode haver cura, e aqueles, Pai, que estão em casa, eles possam entender que o melhor é para o Senhor, e nós todos possamos glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de louvor e adoração. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê diz amém. Está encerrado. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado, diga para ela: foi por você que Jesus morreu na cruz. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, não, não. Jesus, não deves nada para mim.
quero